Fala, rapaziada, Tipster Matheus na área para falar dela, né? A nossa queridinha, a nossa Série B, análise completa da 22ª rodada do Brasileirão Série B. Você encontra aqui no canal do Barba. Então, antes de mais nada, já deixa o like, já se inscreve no canal, já compartilha esse vídeo com os amigos e vem com a gente, vamos forrar nessa 22ª rodada da Série B. Chama! Vamos lá, primeiro jogo, 22ª rodada, a gente tem hoje, 7 da noite. Novo Horizontino e Ituano abrindo a rodada. Novo Horizontino que está na parte de cima da tabela. Terceiro colocado, 37 pontos. Uma campanha muito semelhante à do Santos, que também tem 37 pontos. Tem uma distância ali confortável de 4 pontos em relação ao Vila Nova, que é o quinto colocado. Então vai permanecer independente do resultado desse confronto no G4 na próxima rodada. Enfrenta o Ituano, que está na parte de baixo da tabela, né? Tem só 19 pontos, 17ª posição, mas o Ituano vem numa constante crescente no campeonato, tá? O Ituano vem evoluindo dentro da competição. Venceu o Operário lá em Ponta Grossa, que é muito difícil, conseguiu vencer por 2-1. Vem para sua vitória fora de casa, a segunda vitória consecutiva. É um Ituano que começa a esboçar uma reação para fugir desse Z4. Se vai conseguir, eu não sei, mas realmente tem que destacar aqui esse bom desempenho do Ituano. Tem outras equipes na zona do rebaixamento que também estão jogando uma bola interessante, vou comentar no decorrer do vídeo, mas o Ituano sem dúvidas é uma delas. A gente tem uma linha aqui no mercado de -1 e +1, -1 para o Novo Horizontino, +1 para o Ituano. Novo Horizontino, quando a gente olha a tabela, de fato é um time que está brigando ali pelo acesso, é um time mais qualificado, um time mais preparado, mais compacto do que o Ituano. Só que o Novo Horizontino, quando a gente olha, por exemplo, o desempenho dentro de casa, é um time que não costuma vencer os jogos com uma vantagem tão grande, é um time que não tem um desempenho em casa tão favorável assim, é um time que tem números melhores atuando fora de casa do que jogando no Jorge Maior de Brase. E pensando nisso, eu gosto de uma bet aqui. Talvez você não concorde comigo, mas eu botei até a camisa para chamar ela, ó. Camisa do Ituano, porque nós iremos aqui na primeira análise do dia, primeira análise do vídeo, vamos aqui no Ituano +1 a 1,91 lá. Você já sabe onde é que é. Comenta aqui embaixo se você sabe onde é. Comentou? Betbra, né, jogador? Lá na Betbra, lá onde você encontra as melhores cotações, linhas de mercados, você encontra lá na Betbra. É lá onde a gente faz todas as sugestões dos vídeos de análise e palpite da Série B, da Série A, tudo lá na Betbra. Então, se você tem interesse em investir lá na Betbra, tudo sobre a Betbra aqui, ó, na descrição do vídeo, entre em contato com o nosso suporte e vem pra Betbra. A gente vai pegar aqui esse Ituano +1 a 1,91. Gosto da Bet, gosto da odd. Obviamente, existe uma probabilidade relativamente ali mediana do Void, né? Não imagino o Novo Horizontino vencendo por mais de um gol. Se vencer, acredito que o Ituano tem tudo para dar trabalho. A gente tem um Void, mesmo que o Ituano perca. Então, acho uma bet bem tranquila pra gente começar esse vídeo de hoje. Hoje também a gente tem Amazonas e Ponte Preta. É um jogo ali de duas equipes que estão coladas, né? A Ponte Preta 11ª, a Amazonas 12ª colocada. Duas equipes que têm números muito próximos. A Ponte tem um jogo a mais que o Amazonas. Mas são duas equipes semelhantes, né? Em termos de desempenho, em termos de pontuação. Aqui o mercado coloca a linha no ML Amazonas. O Amazonas realmente tem um mando de campo ali interessante, seja jogando na Arena Amazônia, seja jogando no seu estádio. É um jogo interessante. A Ponte Preta cai muito de desempenho atuando fora do Moisés Lucarelli. Então, para mim, tá certinho esse menos 0,5. Se a gente tivesse, inclusive, o menos 0,25 acima de 1,85, considero uma boa bet. Não é uma sugestão. Fiquem atentos. Se o mercado se mover, a gente tiver um menos 0,25 Amazonas no odd igual ou acima que 1,85, considero uma boa oportunidade. Como a gente não tem isso no momento que eu gravo o vídeo, vamos pular, vamos pro próximo. Fechando os jogos de hoje, a gente tem Operário e Vila Nova. O Vila Nova, que é o quinto colocado, né? Venceu o Sport na última. Não tão distantes assim, né? São 4 pontos de diferença. Então, o Operário vencendo hoje, essa pontuação cai para 1 ponto só de diferença entre as equipes. A linha tá no menos 0,25 e, assim, linha base da Série B, vocês sabem muito bem qual é, eu sempre comento aqui. Menos 0,25 para o time mandante, que tem um mando de campo minimamente interessante. Então, para mim tá certo, é um jogo muito duro, um jogo difícil de precificar. Para mim o menos 0,25 tá de excelente tamanho para esse confronto. Indo para os jogos da quarta-feira a gente tem rodada cheia, tá? São 1, 2, 3, 4, 5 jogos na quarta-feira, então a Série B é realmente engrenando aí muita opção para esse meio de semana.
Na quarta-feira, o primeiro jogo é às 7 da noite. A gente tem 3 na realidade, mas o primeiro que eu vou analisar é Guarani e Santos. Guarani que, pra mim, quando a gente analisa as 2 últimas rodadas, é o melhor futebol da Série B, tá? Aí você pensa, pô, o Guarani tá jogando bem. Qual é a posição do Guarani? Último. Último colocado. 20ª posição. O Guarani venceu simplesmente por 4-0 a Chapecoense lá na Arena Condá na última rodada. Então você vê como é difícil a Série B, mesmo com 2 vitórias contundentes. Venceu muito bem o Vila Nova na penúltima rodada e venceu muito bem a Chapecoense nessa última rodada. Então um time que está em constante evolução, só que dessa vez vai enfrentar nada mais nada menos que o Santos, né? Uma das equipes que está lá em cima, perdeu a liderança na última rodada pro Mirassol. É um jogo bem equilibrado, por incrível que pareça, apesar de ser o segundo contra o último colocado. Acredito que o Guarani vai dar muito trabalho pro Santos. A linha tá no menos 0,25 pro Santos, que não é a linha base da Série B, a linha base é o menos 0,25 pro mandante. Aqui a gente tem o menos 0,25 pro visitante. Mas eu considero justo, tá? Considero justo. O Santos realmente é um time muito mais preparado, tem um elenco muito melhor. Vive, querendo ou não, uma fase também mais organizada dentro e fora de campo. Se a gente tivesse aqui um dupla chance Guarani, a depender da odd, poderia ser interessante, mas é um jogo ainda assim difícil para o Guarani. Se fosse provavelmente qualquer outro adversário, se não Santos e Mirassol, que na minha opinião vem jogando muito bem nessa Série B, a gente pegaria uma bet a favor, sim, do Guarani, mas é o Santos, a gente acaba tendo que respeitar um pouquinho a camisa pesada do Peixão. Também na quarta e também às 7 da noite a gente tem Mirassol e Botafogo de Ribeirão Preto. Mirassol que agora é o novo líder da competição. Primeira posição, 38 pontos em 21 jogos, com 11 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Visita não, recebe o Botafogo de Ribeirão Preto, que está ali na primeira posição, fora da zona do rebaixamento, com 24 pontos. Tem um jogo a menos que seus principais adversários, é verdade. 23 pontos na realidade. É um jogo ali onde o Mirassol é o melhor mandante da competição. É um time que realmente desempenha muito bem dentro de casa, jogando o Municipal de Mirassol. Tem tudo para pontuar. Acredito, inclusive, que vença a partida. A gente tem uma linha de -1, que para mim é uma linha justa. O Mirassol, por mais que seja um time muito forte dentro de casa, não consegue normalmente vencer por mais de um gol de diferença. Costuma ter um pouquinho de dificuldade. O Botafogo de Ribeirão Preto também é um time ali minimamente competitivo. E por conta disso eu considero justo. Mas aqui, junto com outros jogos que eu vou citar também no decorrer do vídeo, aqui a gente tem um jogo onde no live, né? Não costumo deixar recomendações pro live, mas aqui cabe uma. É o Mirassol para vencer, tá? Se eu conseguir pegar esse Mirassol para vencer a 1,80, eu considero uma boa bet. A gente aqui só manda as bets pré-game, mas fica a recomendação. Olha o live ali, o Mirassol acredito que tem tudo para vencer, conseguir os 3 pontos e se manter na ponta da tabela. Mais um jogo na quarta-feira, mais um jogo às 7 da noite, América Mineiro e Chapecoense. É um jogo ali onde cabe muita análise aqui de Mirassol e Botafogo, porque acredito o América no nível um pouquinho abaixo em termos do desempenho do Mirassol, mas a gente também tem o Chapecoense que está no nível abaixo do Botafogo de Ribeirão Preto, né? Perdendo 4-0 em casa, demitiu o treinador que só tinha chegado há 12 dias. É uma situação muito conturbada dentro e fora de campo da equipe do Chapecoense. Aqui a gente tem aquela mesma linha de -1 e +1. E por conta disso fica a mesma sugestão de Mirassol e Botafogo de Ribeirão Preto, tá? Tá no -1, considero justo. O América não consegue engrenar nessa Série B. Dentro de casa é sempre muito forte, jogando Independência. Tem tudo para vencer, na minha opinião. Então, acompanha o jogo, vai pro ao vivo. Bateu 1,80 o América para vencer? Pode ir, que eu considero uma excelente oportunidade também. Cenário muito semelhante, coincidentemente, com Mirassol e Botafogo de Ribeirão Preto. Mais um jogo na quarta, agora às 8 da noite. CRB e Ceará, clássico nordestino, jogo no Rei Pelé. O CRB que também não consegue engrenar, né? Tava envolvido em Copa do Brasil, Copa do Nordeste, poupou alguns jogos da Série B. Não consegue desgrudar da parte de baixo da tabela. Tem um jogo a menos, é verdade. Tem apenas 20 jogos, a maioria dos seus adversários com 21, né? A gente tá indo para a 22ª rodada. Enfrenta o Ceará, que tem 21 jogos, 29 pontos, nono colocado. É um jogo ali que o CRB fica cada vez mais distante, né? São 10 pontos, por exemplo, de diferença para o quarto colocado, que é o América Mineiro. Uma vitória nesse confronto é fundamental, não só por ser contra o Ceará, que querendo ou não é um time que também está na briga ali, mas porque vai se passando as rodadas e cada vez mais fica perto do fim da competição e necessariamente o CRB precisa pontuar para tentar sonhar
com esse acesso, né? Se tornando cada vez mais difícil. Criei muita expectativa no CRB, até então não vem cumprindo tão bem assim o que eu imaginava. Aqui a gente tem olhando o menos 0,25, linha base da Série B, mandante com um bom mando de campo, torcida minimamente apoiando o time, considero uma linha justa. Se a gente tivesse o CRB, handicap 0, acharia uma baita oportunidade. CRB no Rei Pelé, eu sempre falo, América e CRB jogando em casa são times bem difíceis de se betar, bem difíceis de se vencer. É muito bom a gente tentar buscar posições a favor deles, mas aqui pré-game complicado esse menos 0,25. Bateu o handicap 0, aí eu acho que a partir do 1,72, 1,73, não precisa nem chorar muito a odd, já é uma boa bet na minha opinião. Lembrando, o CRB enfrentou o Ceará esse ano pela Copa do Nordeste, conseguiu vencer e pela Copa do Brasil, perdão, conseguiu vencer e se classificar com vitórias dentro do Rei Pelé. Fechando os jogos da quarta-feira, a gente tem Goiás e Brusque, e aqui vai ser uma análise bem semelhante a Mirassol e Botafogo, América e Chapecoense. Goiás é um time que eu gosto muito, não tá as principais posições, né? O 8º colocado com 29 pontos. Mas essa Série B tá tudo embolado, tá tudo em aberto, tá no bolo. O Goiás enfrenta um Brusque que também, eu acho que junto com a Chapecoense, são as equipes ali então um cenário muito mais complicado em termos de futebol jogado que Ituano e Guarani, por exemplo. Então aqui eu acredito que o Goiás tem tudo para vencer. A linha tá no menos 0,75. É uma linha que é complicado pegar no pré-game. Tem que ser um time muito certinho, sabe? Um time muito coeso dentro de campo. Aqui a gente tem um Goiás que ainda assim dá uma certa oscilada. Aqui é mais um jogo para levar pro live, tentar pegar uma vitória do Goiás no ao vivo, né? Então fica de olho nesses 3 times aí para tentar pegar bet ao vivo, tá? Ó, Mirassol, América e Goiás. São 3 jogos que vão acontecer mais ou menos no mesmo tempo, né? Na noite da quarta-feira. Então se programa para assistir os jogos, para acompanhar. Bota o jogo de um lado, bota a Betibra em uma outra tela. Quando bater a odd, se o time estiver bem, pode ir, que considero excelentes opções. Indo agora para quinta-feira, a gente tem 2 jogos. Avaí e Paysandu, Sport Curitiba. Vamos começar aqui com Avaí e Paysandu. Jogo lá na ressacada, 8 da noite. O Avaí que vem de vitória, venceu o Santos, né? Dado atípico na última rodada. Volta a brigar, de fato, olhar para a parte de cima da tabela. O Avaí que não joga um futebol tão interessante como jogou no início da competição. Acho que está na parte de baixo da tabela em relação ao desempenho, na minha opinião. Principalmente nesse segundo turno. Mas ainda assim é um time que vem motivado. Conseguiu vencer o Santos na Vila, é muito difícil, né? Enfrenta um Paysandu e eu até cogitei uma entrada a favor do Paysandu. Só que o Paysandu vai muito desfalcado, tá? Se não me engano, são 4 desfalques por suspensão. Tem o Nicolas, atacante principal, jogador do Paysandu, que tá como dúvida também. É um Paysandu que vai mexido, a gente não tem um Paysandu que tem um elenco tão recheado assim para poder suprir bem essas ausências, e por conta disso, para mim, acaba deixando o mercado justo nessa linha do menos 0,5 Avaí e mais 0,5 Paysandu. Imaginando isso, para mim tá tudo dentro do normal, considero como justa essa linha nesse jogo, e a gente vai pular, não tem muito o que fazer nesse confronto. Indo agora para o último jogo da rodada, Sport e Coritiba, quinta-feira, 9 horas da noite, jogo na Arena Pernambuco. É um Coritiba que também, assim, é um time complicado de se analisar, viu? Que time complicado de se analisar esse Coritiba. Eu até gostei do elenco, mas não é um time que vem conseguindo corresponder dentro de campo. O Sport também dá uma certa oscilada. A linha tá no menos 0,75 Sport, eu considero justo. Pro live aqui, a depender da postura do Sport, mas o Sport em casa sempre é muito competitivo. O menos 0,25 pode ser uma opção aqui pro negro, tá? Então, tenta acompanhar ao vivo. Sport menos 0,25 ao vivo pode ser interessante. No mais, é uma rodada um pouquinho complicada da gente analisar. Vocês viram que a gente tem times que, de fato, são favoritos, de fato, condições de vencer seus jogos, mas a gente esbarra em linhas bem precificadas, né? À medida que a gente vai se aproximando do final da competição, naturalmente o mercado também vai evoluindo, também vai se aprimorando e coloca linhas mais complicadas para a gente buscar opções aqui pré-game. Por conta disso, a gente só tem uma bet aqui desse vídeo, né? O Ituano mais 1 a 1,91 na Betibra, mas deixei algumas sugestões para vocês tentarem monitorarem durante aí as partidas ao vivo, tá? Fiquem atentos.
É uma rodada curtinha, né? Os jogos iniciam hoje, terça-feira, e acabam quinta-feira. Na sexta já tem rodada de novo, a gente vai fazer vídeo novamente analisando aqui a 23ª rodada. Mas é isso, Série B, o segredo de trabalhar na Série B é calma, é cautela, é paciência. Com paciência a gente consegue chegar lá e buscar os melhores resultados. Valeu, rapaziada, tamo junto. Comenta aqui embaixo qual é a boa dessa rodada, tamo junto e até a 23ª. É nóis!